presidente da República cumprirá ou não a decisão do Supremo Tribunal Federal acerca do marco temporal de terras indígenas? Ele diz que não. Em meio a essa tensão em que nós estamos vivendo entre os poderes da República, nomeadamente a decisão do Supremo Tribunal Federal acerca do deputado Silveira, um recado claro ao bolsonarismo, e o contra-ataque da presidência da República, com um instituto de graça perdoando o Silveira, neste momento de tensão que nós estamos vivendo, parece-me que o presidente se aproveita para esticar um pouquinho mais a corda. Hoje, falando a uma das suas mais fiéis bases de apoio, o agronegócio, o presidente disse que, se o marco temporal de terras indígenas for aprovado, ele tem duas opções: ou entrega as chaves, se referindo ao governo, ao STF, ou então não cumprirá a decisão. Como eu disse, repito, ele estica a corda neste momento em que se sente fortalecido. Essa decisão do marco temporal é importantíssima. As terras pertencem aos povos originários desde sempre, ou apenas aquelas em que eles estão instalados a partir da Constituição de 1988. Essa é uma discussão seríssima e nós falaremos sobre ela em outras oportunidades. Mas queremos chamar a atenção para duas coisas. Primeiro, a fala do presidente em que não cumprirá a decisão. Veja, falando para o seu público, seus apoiadores, a claque, ele é aplaudido e ovacionado quando diz que não cumprirá a decisão. Porque, afinal, não se pode esperar que ele entregue as chaves do governo ao Supremo. Ele coloca como opção clara não cumprir a decisão judicial. Voltaremos um pouquinho aqui no tempo. Em 7 de setembro último, quando o governo ensaiou uma tentativa de golpe, ele disse também claramente que não cumpriria uma decisão judicial do ministro Alexandre de Moraes. Naquele momento, veja só, no auge da tentativa do golpe frustrado, ele disse: não cumprirei a decisão judicial do ministro Alexandre. Aquilo dali gerou uma reação geral, tanto no campo político quanto na sociedade civil. Ou seja, os outros poderes da República, especialmente, claro, o judiciário, reagiu com muita força. Por quê? Porque decisão judicial se cumpre. Esse é um princípio, uma premissa fundamental do Estado democrático de direito. Uma premissa fundamental. Naquela ocasião, o presidente saiu completamente enfraquecido, porque, claro, ali a sociedade falou: não, tem que se reunir e fazer o impeachment desse presidente. E enquanto ele se enfraquecia, quem se fortaleceu e saiu completamente fortalecido naquela ocasião foi o Centrão, que hoje manda no governo, no orçamento, na Câmara, sentado ali em diversos pedidos de impeachment por responsabilidade do presidente, etc., sai fortalecido o Centrão daquela ocasião. Mas a decisão também, com a reação da sociedade, foi que o presidente não pode ultrapassar esses limites. Agora, quando se sente fortalecido, em vista dos últimos dias, ele diz que não cumprirá a decisão acerca do marco temporal. Se ele fará isso ou não, bem, precisamos aguardar um pouco. Mas ele já anuncia claramente que não fará. Do outro lado, o presidente Lula esteve também com os índios em Brasília, com os indígenas em Brasília, e ele esteve naquelas manifestações, naqueles protestos, ouviu muito os indígenas e prometeu-lhes um ministério e prometeu-lhes que, em seu terceiro governo, haverá uma atenção muito maior para os povos originários, para aqueles e aquelas que são os nossos irmãos e irmãs e que estavam aqui antes de nós.
Há uma diferença fundamental aqui de tratamento. E não se trata de privilegiar os indígenas em detrimento do agronegócio. Não é isso que está em questão. Até porque a comida que chega na casa do brasileiro, ela depende muito mais da agricultura familiar do que do agronegócio, que importa apenas commodities. Nós vimos aqui também no canal a condição de algumas mulheres e crianças indígenas exploradas sexualmente em troca de comida. Essa forma que nós temos tratado os nossos índios, uma parte de nós, ela me fere profundamente e fere profundamente também a vida dessas pessoas, a sua dignidade, a sua existência, a sua cultura. E nós precisamos, sim, discutir esses aspectos em nossa sociedade, em nossa nação. Então, os 2 pontos. Primeiro, se o presidente cumprirá ou não, devemos aguardar. Neste momento, ele diz que não. E nós devemos estar atentos, porque ele já anuncia com antecedência aquilo que fará. Tem apoio de uma parte da sociedade? Tem. Porque uma parte da sociedade seguirá o presidente onde for. Do outro lado, nós temos que discutir com seriedade e profundidade essa questão. As duas. A obrigatoriedade de o presidente cumprir as determinações judiciais, legais, inclusive ser responsabilizado por aquilo que ele comete de atos e palavras que ferem, claro, o Estado democrático. E também discutir, sim, com a sociedade essa questão das terras que pertencem aos índios. Pertencem a eles, independente da promulgação da Constituição de 1988. É deles, faz parte deles e eles cuidam melhor do que nós. E é bom para nós também que eles tenham essa terra para produzir e para viver. Ficamos por aqui na nossa conversa de hoje, mas você tem aí esse espaço dos comentários para colocar aqui as suas impressões sobre essas 2 situações que, por causa da fala do presidente, estão intimamente ligadas. Se ele cumprirá ou não as decisões judiciais e como é que nós podemos fazer e devemos fazer para cuidar melhor dos nossos índios. Tá bom? Fico por aqui, até a próxima.